Meus amados irmãos, graça e paz, amém? Nós vamos dar início ao nosso culto nesta noite. Eu gostaria nesta noite de dar as boas-vindas a todos os irmãos e irmãs do Ministério Luz para os Povos, das igrejas convidadas também. Queremos dar as boas-vindas a todos os visitantes, todas as caravanas, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para adorar o Senhor, para glorificar o nome do Senhor. Eu quero convidar você, mesmo sentado, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos, capítulo 10, nós vamos ler, vai estar ali no telão também, a parte B do versículo 33, amém? Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Amém? Quantos estão aqui com este coração? Diga amém. Diga para o teu irmão assim: eu estou pronto. E você? Diga para ele: eu estou pronto para ouvir tudo o que o Senhor tem ordenado nesse lugar para mim e para você. Quantos creem que Deus tem uma palavra para a sua vida nesses dias? Amém? Vamos dar um aplauso para o Senhor. Deus vai falar conosco. Deus vai falar contigo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero chamar aqui o Bispo Sebastião, que vai fazer a oração de abertura. Vamos colocar em pé. Vamos receber este homem de Deus, o nosso Bispo. Amém? Para a glória de Deus, ele vai estar orando, abrindo oficialmente agora o nosso congresso. Em nome de Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus aos irmãos. É um grande privilégio ter cada um aqui. Esse evento está sendo programado já há mais de 3 meses. E tudo foi preparado da melhor maneira possível para que você se sentisse bem aqui neste lugar. Amém? E eu tenho plena certeza que todos aqui estarão de coração aberto para receber a ministração do Senhor Jesus. Então nós vamos orar, dando abertura à 8ª ou à 9ª edição do Fogo e Glória, e declaramos que até sábado à noite a glória do Senhor estará neste lugar. Amém. Amém? Apesar de que não deveríamos nem falar assim, a glória do Senhor arde continuamente no nosso coração. A chama do Senhor nunca se apagará em nossas vidas. Amém? Oremos. Ó Deus, entregamos ao Senhor esta programação, declarando, ó Pai, que o fogo do Senhor está aqui, que o nome do Senhor Jesus será exaltado a cada momento neste lugar. Nós entregamos tudo em Tuas mãos, toda a palavra, o louvor, os pregadores, cada irmão e irmã, e criança e jovem, e todos que estão aqui serão plenamente enriquecidos com o poder da Tua palavra. E para a glória de Deus, nós damos como aberto esta edição do Fogo e Glória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aplauda com toda a força o Senhor da glória. Amém? Glória a Deus. Agora abra a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 6. Todas as palavras do Fogo e Glória estarão sendo ministradas a partir desse texto.
É claro que cada uma com uma conotação diferente. Eu vou ler apenas 3 versículos. A visão de Isaías e o seu chamamento. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Repita comigo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Mais uma vez aplaudo o Senhor Jesus. Glória a Deus. Podem se assentar. Nós vamos participar agora do louvor com a igreja de Jataí, pastora Renata. Nós ficamos muito felizes em ver cada irmão, cada um que saiu da sua casa, que viajou quilômetros para estar aqui hoje. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Esse é o dia que o Senhor escolheu. Esse dia está marcado no relógio de Deus. É por você, em nome de Jesus.
que você vai fazer aqui hoje? Eu vim falar com Deus. Perguntar o que eu vim fazer aqui. E você? Perguntar o que eu vim fazer aqui. Falar com Deus. Falar com Deus. Falar com Deus. E dizer pra Deus o quê? Que eu sou dele. Que ele é meu. Falar com Deus. E dizer pra Deus que eu sou dele.
sei que estás aqui. Espero por ti. Espero por ti. Sei que estás aqui. Sei que estás aqui. Está aqui, Jesus. Eis-me aqui, em tua presença. Eis-me aqui, em tua presença. Derrama a tua Shekinah. Derrama a tua Shekinah. Eis-me aqui, em tua presença. Eis-me aqui, em tua presença. Derrama a tua Shekinah. Espero por ti. Espero por ti. Espero por ti. Sei que estás aqui. Espero por ti. Espero por ti. Espero por ti. Estás aqui. Eis aqui, em tua presença. Eis aqui, em tua presença. Derrama a tua Shekinah. Derrama a tua Shekinah. Eis aqui, em tua presença. Eis aqui, em tua presença. Derrama a tua Shekinah. Eis aqui, em tua presença. Eis aqui, em tua presença. Derrama a tua Shekinah. Derrama a tua Shekinah. Eis aqui, em tua presença. Eis aqui, em tua presença. Derrama a tua Shekinah. Na plenitude do teu Espírito. Derrama a Shekinah. Derrama a Shekinah. Na plenitude do teu Espírito. Derrama a Shekinah. Derrama a Shekinah. Levanta as suas mãos, mais alto que você puder. Quantos querem a plenitude do Senhor nesses dias? Levanta as suas mãos. Do teu Espírito. Derrama a Shekinah. Derrama a Shekinah. Para que entre o Rei.
Eu abro meu coração para que
Graça e paz, meus irmãos. Aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 6. Nós queremos estar ministrando sobre o tema que nos foi dado pela coordenação do evento. E, a partir de agora, que você possa voar na presença do Senhor. Que você possa
não se lembrar de nada, a não ser de Jesus, a não ser do Senhor, da sua glória. Porque, irmãos, nessa noite, haverá neste lugar um grande manifestar do Espírito Santo de Deus. Eu vejo neste lugar uma nuvem de glória. Deus quer tocar na sua igreja. Deus quer avivar o coração da igreja. E quando eu falo igreja, me refiro aos irmãos aqui da igreja local, aos irmãos de outras igrejas, aqui perto também que vieram, que são muito bem-vindos. E tenho certeza que esse congresso vai ocorrer em muitas e muitas outras oportunidades. Eu, na verdade, irmãos, não tenho nenhum crédito nisso, porque sempre a gente teve companheiros nessa visão, nessa obra, que sempre me ajudou, me incentivou para que nós pudéssemos levar a chama do avivamento para o nosso ministério, porque a lâmpada de Deus, irmãos, não pode se apagar. Quem diz amém aqui neste lugar? Lembra da lâmpada lá do templo, né, do Senhor? A lâmpada não pode se apagar. Dentre os irmãos que têm me ajudado, está aqui o Sebastião Casimiro, amigo meu há muitos anos, e quero saudá-lo, e saudando o pastor Sebastião, eu saúdo toda a igreja, e os demais pastores que estão aqui, que sempre me receberam aqui com muito carinho, com muito amor, as pastoras, os líderes. Então eu sou muito grato a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite. A começar dos irmãos que estão na frente e até os irmãos que estão lá atrás. A glória de Deus virá sobre nós nessa noite. Amém? Você diz amém mesmo? Esse tema fala sobre sala do trono. Ao final dessa ministração da palavra, nós vamos orar a Deus com a igreja, para que você, ao passar pelo princípio da palavra, que será exposta, você possa de fato entrar na sala do trono e adorar o nome do Senhor, amém? E dessa sala nunca mais sair. E dessa sala você beber de Deus, você beber da água da vida que é Cristo. E também qualquer pessoa que está aqui, mesmo que não seja evangélico, às vezes você entrou aqui para ver alguém pregando, ouvir uma palavra, você é muito bem-vindo neste lugar, amém? Porque nós temos por princípio de que o cristão é conhecido pelo amor, o amor pelos irmãos, o amor pelos visitantes, o amor pelas pessoas que estão do nosso lado. Já que estou falando de amor, eu quero que você aperte bem aí, digamos assim, com muito carinho, a mão do irmão que está do seu lado e diga: olha, você é amado, seja bem-vindo a esse congresso. Fala para o da esquerda, fala para o da direita, fala para quem está atrás de você, seja uma criança, seja um jovem, fala: você é muito bem-vindo neste lugar, que Jesus te abençoe de uma maneira sobrenatural. Amém? É assim que nós cremos na palavra do Senhor. Isaías capítulo 6, do verso 1 até o de número 7. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Vamos pegar aqui um pedacinho do 8, né, irmãos? Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Você diz amém? Ok, para que nós possamos entender melhor sobre
a época, o acontecimento destacado aqui pelo profeta Isaías, nós temos que ler sobre o que ocorreu com Uzias, e principalmente no ano da sua morte. Então vamos pegar aqui, livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 26. Aqui nós vamos entender melhor o contexto, aonde Isaías fala que aconteceu uma mudança radical na vida dele, uma mudança radical na nação de Israel, no ano da morte do rei Uzias. Então nós temos que ler, para que entendamos melhor, quando ocorreu isso e de que forma aconteceu. Então vem 2 Crônicas, capítulo 26, a partir do verso de número 16. Quem achou, diga amém. Vocês são bons mesmo para achar, aleluia. 2 Crônicas, capítulo 26, a partir do verso 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Está falando aqui de quem? Do rei Uzias. E cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza. E resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para esse mistério. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para honra tua da parte do Senhor teu Deus. Então Uzias muito se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora, até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou o leproso o rei Uzias até o dia de sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto aos mais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Descansou Uzias com seus pais, e com seus pais o sepultaram no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram: ele é leproso, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Amém. Nós estamos aqui, irmãos, por volta do ano 760, 740, aproximadamente, antes de Cristo. Então, basta você pegar no calendário do nascimento de Jesus e jogar para trás cerca de 7 séculos. Essa é a época que aconteceu isso aqui. O rei Uzias, ele começou o seu ministério muito jovem, ele tinha 16 anos de idade. Também diz a palavra que ele reinou 52 anos naquela terra. Claro que ele não reinou com 16 anos, sem o auxílio dos seus amigos, dos seus conselheiros. Então ele tinha vários conselheiros ali, dentre os quais Amazias e outros, que assessoravam aquele garoto de 16 anos, nesse grande ministério que ele tinha para reinar sobre o reino de Judá, porque o reino estava dividido, como você sabe. Reino dividido entre Israel e o reino de Judá. Ele reinava sobre Judá em Jerusalém. Mas acontece que, quando ele começa o seu ministério, a Bíblia fala que ele fez o que era reto perante os olhos do Senhor. Essa expressão quer dizer que ele foi um homem consagrado. Ele foi um homem dedicado a Deus. Ele foi um homem que implantou planos, ele implantou estratégias para que essa nação buscasse a Deus de todo o coração, para que essa nação não se desviasse dos caminhos do Senhor. Acontece que, passado um certo período, ele caiu na pior das armadilhas que o diabo coloca contra os servos do Senhor, que é o orgulho. Ele olha para aquilo que ele construiu, para a sua capacidade, para a sua inteligência, e o seu coração fica um tanto quanto orgulhoso. E ele acha que toda aquela obra que foi feita, foi obra da mão dele. Não foi. Irmãos, toda obra que Deus faz, toda obra que Deus constrói,
é para a glória do seu santo nome, não é para a glória de homens nem de mulheres, é para a glória do seu santo nome. Então, se você tem tido uma célula crescente, se você tem tido uma célula frutífera, se você tem tido prosperidade, toda honra e toda glória para Jesus, toda honra e toda glória para Deus. Amém, meus irmãos? Porque é Ele quem nos dá essas bênçãos. Por exemplo, nós temos igrejas que cresceram muito no Brasil, dentre as quais o nosso próprio ministério. Mas não foi homens que fez isso, claro que existem homens dedicados, existem homens aplicados, mas Deus derramou sobre a igreja do Brasil uma graça, a graça de pregação, a graça de evangelização, e Deus vai derramar sobre essa igreja a graça da santidade e a graça da consagração. E hoje, irmãos, o Espírito de Deus me mostra de uma maneira muito clara, que Ele quer capturar corações aqui de uma maneira arrebatadora, de uma maneira gloriosa, para que você seja uma pessoa consagrada, para que você seja uma pessoa voltada para os interesses de Deus. Amém? Mas aquele rei, ele suplantando os demais, ele teve no seu coração atitudes estranhas em relação àquilo que Deus nos mostra na sua palavra. O que aconteceu? Você viu no texto aqui agora, que ele resolveu então pegar o incensário e oferecer, ainda que fosse de boa vontade ou com uma certa sinceridade, mas não era atribuição dele colocar o incensário a funcionar diante do Senhor. Eram as pessoas encarregadas disso. Diz a palavra então que 80 homens falaram assim: ó rei, alto lá, não faça isso. Essa não é atribuição sua. Essa atribuição pertence aos sacerdotes. O que aconteceu? No meio daquela reunião, no meio daquele momento, entre ele e 80 homens de Deus, firmados na palavra, porque hoje, irmãos, Deus vai derramar sobre nós aqui nessa igreja uma unção sobrenatural de inteligência, para que você conheça a revelação da palavra de Deus. Acho que você não ouviu. Deus vai derramar sobre você uma unção de inteligência, para que você tenha revelação da palavra de Deus. Porque o cristianismo, irmãos, não é uma religião. O cristianismo é um toque de Deus. Quando um dia eu me arrependi dos meus pecados, pedi perdão a Deus dos meus pecados, e o sangue me lavou. Mas você só pode compreender o sangue através de uma revelação, que Deus dá, obviamente, na hora que você entende a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Quantos aqui são lavados pelo sangue de Jesus? Dê um glória a Deus, um aleluia. É isso aí. A corrupção, em função do orgulho daquele rei, se tornou patente na nação. Corrupção moral, corrupção espiritual. A nação começou a ter misturas de atos solenes com iniquidade. Você nunca pode fazer algo para Deus misturado com pecados, com iniquidades. Você tem que pedir perdão a Deus pelos erros, pelas faltas, para que Ele possa te perdoar e te restaurar de novo, para que você possa ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Aquela nação tinha uma adoração falsa, uma adoração apenas da boca para fora. Então Deus falou assim: olha, eu estou cansado dos seus sacrifícios, eu estou cansado dos seus atos solenes, porque existe uma mistura entre o ato solene, a reverência, os atos de oração. Cadê, irmãos, aquele povo que não ajoelha mais nos cultos? Cadê aquele povo tão importante, tão necessário, que não ora mais nas nossas reuniões? Cadê aquele povo, irmãos, que ao levantar a mão, Deus derrama sobre a reunião o seu poder, de modo que as pessoas são batizadas no Espírito Santo? Onde é que está o batismo do Espírito Santo hoje? Que é a confirmação mais do que cabal, que o cristianismo não é uma religião. Se você pegar o islamismo, não tem batismo no Espírito Santo. Se você pegar, por exemplo, o espiritismo kardecista, lá não tem batismo no Espírito Santo. Se você pegar as adorações às imagens, lá não tem batismo no Espírito Santo. Mas quando está você na presença de Deus, Ele te dá um batismo que somente Ele pode dar. Somente Ele pode dar. Não há homem que faça isso, não tem uma indústria que faça isso, não tem o mais inteligente que faça isso. Somente Deus pode derramar sobre você o batismo do Espírito Santo, para que você saiba que você serve a um Deus verdadeiro e vivo. Então a nação completamente longe, divorciada dos propósitos de Deus.
Eles abandonaram, irmãos, a justiça. Viviam uma vida de aparência espiritual. Hoje é um dia que neste lugar, onde Deus vai te tocar de tal maneira que você não vai precisar de parecer que você é espiritual. Deus vai mostrar que você pode ser uma pessoa que tem acesso à sala do trono. Uma pessoa verdadeira. Uma pessoa sincera. Que veio aqui nesta noite, não para ouvir homens, mas para ouvir a voz de Deus. Amém, irmãos? Pessoas que querem ser tocadas, quantos aqui nesta noite querem ser tocados? Levanta a mão, por favor. Deus quer te tocar. Por quê, irmãos? Existem razões nessa nação, pelas quais Deus quer trazer um verdadeiro avivamento. Avivamento espontâneo. Quem sabe lá atrás, Deus começa a batizar no Espírito Santo alguém lá atrás, nessa noite, aqui no meio, aqui na frente. Amém, irmãos? Porque são cultos ao Senhor. Aquele culto onde você sai dele, voltando para casa, você sabe que Deus falou com você. E aqui, irmãos, eu quero colocar 3 pontos pelos quais eu acredito de uma maneira muito sincera, de que Deus vai te levar para a sala do trono. Porque para chegar até lá, daqui até lá, nós temos que passar pelos princípios a respeito dos quais o próprio profeta passou. Então ele diz aqui, no capítulo 6, que ele temeu pela sua própria vida, porque ele tinha visto a glória do Senhor. E ele falou assim, diante de Deus: Senhor, eu vou abrir o meu coração para ti. Eu sou uma pessoa que tem os meus lábios impuros. Olha o que ele fala. Eu sou uma pessoa que tem os meus lábios impuros, e tem mais, eu habito no meio de um povo que também tem os seus lábios impuros. Ou seja, pessoas que vivem de aparências espirituais. Em determinada ocasião na nossa igreja, a gente ia para o encontro, e eu vi uma pessoa orando, e ele parecia assim uma pessoa que estava fazendo mais um teatro do que propriamente orando, muito embora ele fazia aquela cara de oração, sabe, assim, com muita firmeza, com muita convicção. Mas eu pressenti no meu coração que ele estava dissimulado. E Deus não aceita essas atitudes de um servo dele. Nossa atitude, irmãos, tem que ser atitude verdadeira. Amém? De coração. Não temer os homens. Não temer passar por dificuldades. Não temer passar pelo nível da pressão. Se você é um cristão, saiba que você vai passar por pressão. Você vai passar por lutas. Só que tem um detalhe. Por que Deus permite que aconteça lutas na sua vida? Por que Deus permite que aconteçam situações, às vezes, não existindo uma explicação plausível para o fato? Por que eu sofro, sendo que eu sou um servo de Deus? Por que eu passo tribulação, sendo que eu sou um servo de Deus? Meu querido, se você passa por tribulação, se você já passou por tribulação, o que Deus está fazendo com você, sabe o que é? Despertando o potencial que você não sabe que você tem. Existe um potencial que você só vai perceber na hora da pressão. Um potencial que você vai ver que você tem, que Deus colocou no seu coração na hora da dificuldade. Então aqui o profeta fala de que ele temia pela própria vida. Estou perdido. Sei, irmãos, ele está falando de coração. Eu habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então ele viu o trono de Deus, os serafins voando, cada um tinha 6 asas, 2 asas cobriam o rosto, 2 asas cobriam os pés, e com 2 asas os serafins voavam. Anjos, irmãos, de porte tremendo, anjos gloriosos. Serafins são anjos gloriosos que assistem diante do Senhor dos Exércitos. E ele teve aquela visão. Ele fala assim: eu estou perdido. Então, irmãos, isso mostra o coração de um homem sincero. Porque para você chegar na sala do trono, você tem que ser uma pessoa verdadeira, uma pessoa transparente, uma pessoa honesta diante de Deus. Porque os nossos pecados, eles nos afastam do Senhor. As nossas preferências nos afastam do Senhor. As coisas do mundo que às vezes temos em casa nos afastam do Senhor. Você pergunta assim para mim: o que é coisa do mundo? Querido,
Se eu pudesse conceituar o que é coisa do mundo, eu diria assim: coisa do mundo é tudo aquilo que concorre com Deus. Isso é coisa do mundo. Por exemplo, na minha igreja converteu um rapaz, que ele, não vou dizer que ele era, talvez ele seja, mas ele era corintiano. Aleluia. Não, eu sei, aleluia. O corintiano, irmãos, ele é corintiano. Camisa do Corinthians, foto dos jogadores antigos, jogadores novos, e a panela é Corinthians, tem time do Corinthians, relógio como aquele ali. E um dia eu falei para ele assim: querido, será que você ainda quer conhecer a Deus? Ele falou: pastor, eu quero conhecer a Deus. Porque, irmãos, ele não tinha ideia de que o Corinthians concorria contra Deus. Porque na hora que tinha um jogo do Corinthians, ele optava por um jogo do que assistir na presença do Senhor. Então o que é o mundo? Tudo aquilo que concorre contra Deus. Seja o que for. Se está concorrendo com Deus, a Bíblia fala assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Deus deve ser o primeiro lugar, deve ter o primeiro lugar no seu coração. Você diz amém? Deus deve ter o primeiro lugar no seu coração. Então, irmãos, eu coloquei aqui 3 pontos pelos quais eu acredito serem necessários nós entendermos para sairmos, talvez, de um ambiente periférico, talvez de um ambiente marginal, para estarmos assistindo na presença do Senhor, e dali nunca mais nós vamos sair, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Primeira coisa que nós vemos aqui com relação ao profeta, nesse texto especialmente do 3, é que para Deus mostrar para você a sua glória, quantos aqui querem ver a glória de Deus? Quantos aqui querem ver a glória de Deus? Quer ver? Para que Deus possa mostrar a sua glória para você, existem algumas questões. A primeira delas é exigência de você ter uma vida santa. Se você, nessa noite, como temos aqui, foi visto aqui no quadro, nós temos aqui também, nesse belíssimo mural que está aqui, para você chegar à sala do trono, há necessidade de você ter uma vida santa. Quantos dizem amém? Uma vida consagrada. Quantos dizem amém? Eu, nesses dias, irmãos, eu estou me consagrando a Deus ainda mais. Ninguém me falou para que eu pudesse me consagrar. Ninguém me disse, não foi o apóstolo Omar, que é o meu discipulador, não foi lá a apóstola, ninguém me ligou, nenhum pastor de Goiânia, amigo meu, falou: Carlos, você precisa se consagrar. Não, irmãos, eu estou me consagrando porque eu quero ser uma pessoa separada para Deus. Estou dizendo isso de todo o coração para a igreja. Eu preciso, porque eu tenho fome e sede de Deus, irmãos. Eu quero orar, eu quero buscar o Senhor. Na hora que eu buscar o Senhor, que Ele me incendeie, sabe, que Ele me inflame cada vez mais, para que eu possa ter o poder de Cristo para pregar o seu Evangelho. E eu falo que o Evangelho é poder de Deus. Diga amém. Então diga poder de Deus. Diga bem alto assim, com a sua expressão de voz: poder de Deus. Mais uma vez. Mais uma vez. Poder de Deus. Se você nasceu de novo, foi pelo poder de Deus. Se você está ouvindo essa palavra entendendo, é pelo poder de Deus. É o Evangelho do Senhor, poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Então, irmãos, a necessidade de ter uma vida santa, uma vida na presença de Deus, uma vida de jejum, uma vida de busca. E eu vejo lá, por exemplo, na vida de Davi. Davi foi um homem consagrado, amém, meus irmãos? Nós sabemos que ele errou, mas foi um homem consagrado. Como é que você vê a trajetória de Deus, o trabalhar de Deus, em alguém que quer ser uma pessoa consagrada? Primeiro, você tem que encontrar um Samuel para você. Quem foi a pessoa de Samuel? O que significa a pessoa de Samuel na figura de Davi? O homem pelo qual você anda e ele te coloca dentro de um projeto de Deus. Você não pode caminhar sozinho. Você não pode caminhar sem uma referência. Você tem que ter alguém na sua vida que te leve a ser uma pessoa ainda mais qualificada para servir o Senhor. Quem foi a pessoa de Samuel, irmãos? A pessoa que Deus colocou para ser referência de Davi. E eu pergunto para você, quem é a sua referência? Quem é a sua referência?
Quem é a mulher, quem é o homem de Deus que você se espelha? Porque você nunca vai crescer sozinho, você sempre vai precisar dos seus irmãos. Irmãos sinceros que buscam a Deus para que você possa ser uma pessoa fortalecida. Então, quem que é a figura de Samuel? Aquela pessoa que abençoou os projetos de Davi. Olha, você vai ser ungido e você será o rei de Israel. Para e passo com Samuel, nós temos uma outra figura junto de Davi chamada Saul. Quem é Saul? É a pessoa que você não deve seguir. Quem é Saul? É a pessoa que desobedece, que você não deve caminhar com ele. É um outro referencial de crescimento para Davi e para a minha consagração. Eu não posso caminhar com homens que não sejam de Deus. Aonde eu trabalho, eu não posso confirmar a música do mundo que o meu colega me traz. Dizia, determinada ocasião aí, eu perto de um irmão, de uma irmã, e ele lá para não ofender talvez uma pessoa que era mundana, ele estava cantando as músicas que o mundo canta, as músicas dos pagodes que o mundo canta, as músicas que Saul gosta. Você tem que caminhar com pessoas de Deus, pessoas que amam o Senhor como você ama. Quem diz amém? Outra referência importante com a sua consagração é a figura de Golias, que foi também o encontro de Davi. Irmãos, quando Davi viu Golias, falou assim: olha, Golias, você está morto, porque eu matei o urso e o leão. Lembra disso? Diz amém. Lembra disso que ele fala? Eu matei o urso e o leão. O que é isso, irmãos? Figuras espirituais que o diabo coloca para colocar medo em você, para deixar você, digamos assim, envergonhado de ser um cristão. Qual a figura, por exemplo, do leão? O leão é a figura de Golias na perspectiva do verbal. Fica te ameaçando no verbal. Não vai na igreja não. Não mexe com libertação não, porque você pode ficar complicado. Olha, não dizima não, porque você pode ficar sem dinheiro. Quem que é a figura de Golias? A figura do urso e do leão. O leão, ele só ruge. O leão, ele faz aquela expressão toda assim, sabe, de trazer medo para você, mas ele não vai te atacar. Por quê? Porque em Cristo Jesus, você também, como Davi, já derrotou o urso e derrotou também o leão. Toda palavra que o diabo jogou sobre a tua vida, dizendo que você não vai conseguir, que você não vai chegar lá, que você é um coitadinho, que você é uma pessoa incapacitada, está queimada nessa noite em nome de Jesus, porque essa palavra não vai atingir o seu coração. É a figura do leão que amedronta. A Bíblia fala que ele fica em derredor, procurando alguém para atingir. Ele não pode atingir hoje o teu coração. Hoje é noite você se levantar na autoridade do Senhor e dizendo: Satanás, não fica na minha frente, Satanás, não fica na minha frente, que você vai cair diante de mim, diante do meu Deus. Seja qual for a luta que você esteja passando. Nós temos também, irmãos, a figura do urso. O que é a figura do urso? Todo mundo sabe que o urso, ele anda com 4 patas. O urso, ele não anda com 2 patas, a não ser que ele venha também te trazer medo. Então o urso está ali andando com 4 patas. Aí na hora em que ele te vê, ele levanta as patas, digamos assim, da frente ou superiores, e fica só em 2 patas, para te lançar medo. Quantas pessoas com medo de dormir, que são cristãs, não conseguem dormir? Quantas pessoas cristãs tomando remédio? Não estou dizendo que é errado, irmãos, meu Deus do céu, o médico prescreveu, ok, mas chegou o dia, aqui nesse congresso, se tem 5 dias que você não dorme, 3 dias, ou dorme com efeito de remédio, o Espírito de Deus vai fazer você se levantar contra esse urso, e ele vai cair, e Golias vai cair, no poderoso nome de Jesus. Porque Davi matou o urso e o leão. Você vê também outra figura impressionante com relação à pessoa de Davi, que é Jonatas. Irmão, Jonatas aponta para quem? Aquele companheiro que te cede espaço. Aquele companheiro que abre espaço para você. Eu pergunto, se ninguém tem dado espaço para você, às vezes você é esquecido, às vezes você é desprezado, às vezes você é colocado num canto, mas nessa noite o Senhor vai levantar o seu poder sobre a sua vida, a glória de Jesus virá sobre a sua vida, meu irmão, no nome de Jesus, e você vai ter Jonatas andando com você, pessoas que cedem espaço para você, a preferência é sua. Nós vemos também, irmãos, para fechar esse ciclo aqui de Davi sobre santidade, não podemos deixar também de falar do erro que ele cometeu. O pior erro dele, irmão, será que foi a questão do acesso que ele teve a uma mulher bonita? Será que foi o que aconteceu com Batseba? Não, irmãos. A pior situação de Davi no aspecto da consagração
é algo muito importante que você deve saber. Betseba, uma mulher bonita, uma mulher de expressão. Você sabe muito bem que Davi teve um contato sexual com ela e nasceu um filho. Só que essa mulher Betseba, ela era esposa de Urias, o heteu, discípulo de Davi que estava na guerra. Quando Urias chega para reencontrar, porque Davi mandou chamá-lo para que ele pudesse estar com a sua esposa, e evidentemente, tendo contato com a esposa, o filho que nascesse não seria de Davi, seria de Urias, era o plano dele. Então, quando ele chega ali, o que acontece? Ele é colocado na frente da batalha, e você sabe que ele morre. E o discipulador mata o discípulo através de uma estratégia maligna que ele teve. Irmãos, qual foi o erro de Davi ali com relação a esse particular de Urias o heteu? É o seguinte, querido. Para você ser um homem consagrado, você tem que ser um homem despojado de invejas. Quando dizem amém? O dom que Deus te deu é teu, ninguém pode tomar. A unção que está nas tuas mãos, eu não tenho, você quem tem. Está aqui o pastor Solismar cantando, está aqui os irmãos do louvor cantando também, e alguém tocando teclado. Irmãos, eu nunca consegui tocar um violão, embora tenha tentado. Eu nunca consegui tocar um teclado, muito embora eu tenha tentado tocar. Porque é o seguinte, querido, tem certas coisas na sua vida que uma pessoa vai ter e que você nunca vai ter. É o caso, por exemplo, daquela bela mulher que pertencia a Urias o heteu. Então Davi queria aquela mulher. Ele nunca teria aquela mulher, mas ele quis ser aquela mulher. Porque, irmãos, quando você está diante de uma vida consagrada, você tem que buscar o marco que Deus colocou para a sua vida. Ninguém vai tirar a sua unção, ninguém vai tirar a tua capacitação. Se aquela célula está crescendo, a sua não está, fica frio. Deus não esqueceu de você. Você é um homem de unção, você é um homem de Deus. Mas cedo ou mais tarde você vai ter uma grande célula, talvez maior do que aquela. Quando dizem amém? Tem certas pessoas, irmãos, que são mais inteligentes do que nós. Tem certas pessoas que cantam melhor do que nós. Amanhã vai estar aqui um cantor, pastor, um cantor, David Keelan. Se fosse eu para cantar amanhã, talvez ninguém viesse. Claro, irmãos, né? A gente tem que ser sincero. Se fosse amanhã, que estivesse aqui, o Rio Songs cantando, aí o Rio Songs vai cantar das 7 às 8 da noite, eu vou cantar das 8 às 9. Que hora que você acha que o povo vai embora? 8 horas da noite, claro. Eles têm algo que eu não tenho. E esse, irmãos, tem sido o grande drama das pessoas, especialmente quando elas convivem com lideranças, com líderes. Porque o líder quer ter aquela unção que a pessoa tem, mas Deus deu para ela uma outra unção. Uns têm a unção de pregar, outros têm a unção de cantar, outros de interceder. Agora, o fato de você não ter aquilo que a pessoa tem, não quer dizer que você ficou marginalizado. Quer dizer que Deus distribuiu os dons e os talentos para a sua igreja, segundo o seu poder e segundo a sua glória. Então não queira ter aquilo que é dos outros. Não queira ter aquilo que você nunca vai conseguir. Tem pessoas, irmãos, que lêem um livro de 100 páginas, 200 páginas em um dia. Tem pessoas que lêem uma página e já dormem na metade da página. Ele não tem paciência para ler o livro. Isso é uma questão. Mas eu quero ser igual a ele, não tem jeito. É igual comida. Por exemplo, você chega num restaurante, a pessoa não vai comer aquilo que você come. Aí tem lá arroz, feijão, tem lá uma batata frita e tem lá um bife. A pessoa de trás vai escolher uma outra comida para ele, porque existe um potencial que Deus derramou glorioso na vida de cada um. E aqui, irmãos, eu vejo, pela fé, nesse auditório, missionários de Deus, adolescentes que estão aqui, jovens que estão aqui serão missionários de Deus. Eu vejo pastoras neste lugar, pastoras de música, pastoras que receberam nessa noite uma unção nas mãos, que vão cantar, que vão ministrar, segundo a distribuição dos talentos na palavra. Você diz amém? Então, querido, o que aconteceu? Aconteceu que Davi, um homem consagrado, ele errou porque ele buscou algo que jamais seria dele. Eu pergunto para você, o que é que você está buscando dos outros? O que é que você está tentando tirar dos outros? Por que às vezes o seu coração se enche de inveja?
E você não precisa ter inveja, porque o Senhor te escolheu, o Senhor te chamou, o Senhor te reservou, Ele colocou a mão sobre a sua cabeça. Você é mulher de Deus, você é homem de Deus, você vai prosperar, você vai crescer, você vai ver anjo, você vai ver arcanjo, e o Espírito de Deus vai te tomar em toda força. Amém, querido? Para que você seja você, dentro da unção que Deus te deu. Então, irmãos, esse é o primeiro princípio sobre necessitamos ter uma vida santa. Que nessa noite Deus tire toda a inveja do teu coração. Ah, pastor, não me chamaram no congresso para pregar. Não tem problema. Ah, pastor, não me chamaram sequer para tirar uma oferta no congresso. Não tem problema. Porque Deus está preparando algo muito maior em relação àquilo que você jamais imaginou. Deus vai te levar, querido, olha bem para mim. Deus vai te levar para congressos em Brasília, Deus vai te chamar para congressos em São Paulo, Deus vai te chamar para congressos do Rio de Janeiro, em Manaus, em Alagoas, Deus vai te chamar, porque você não precisa ser invejoso de carregar uma carga diabólica no seu coração. Tem certas coisas que você nunca vai ter. Eu posso ficar com os irmãos aqui o congresso inteiro, tentando aprender uma música no violão que eu não vou conseguir. Tanto é, irmãos, que eu já dirigia muito louvor na Igreja da Fama. Tinha lá o pastor Aloísio, que é o pastor da videira, e eu, éramos ali os encarregados do louvor. Aí eu dependia de todas as pessoas e dos instrumentos. E a minha voz também, irmãos, não é assim grande coisa. Mas o meu coração e a minha alma quer louvar o nome de El Shaddai. A minha alma quer adorar o nome do Todo-Poderoso de Jacó, desse Deus poderoso, maravilhoso, cujo nome é Jesus de Nazaré. As cordas que louvam a Deus e que tangem a Deus não estão nas minhas vocais, as cordas estão no meu coração. O meu coração tange todos os dias na presença do Senhor, e eu não sei tocar um instrumento, mas Deus tem me levantado para ser um homem de avivamento nessa nação, para dizer que o Brasil tem jeito. Tudo está acontecendo no Brasil, irmãos, é fruto de oração. Tem coisas que você vai ficar ainda mais boquiaberto em ver, mas o Brasil vai mudar em nome de Jesus. Acho que você não ouviu, o Brasil vai mudar em nome de Jesus. Porque nós vamos ter uma igreja que chega na sala do trono. Amém. Segundo princípio, nós vemos que o profeta, quando foi tocado ali por aqueles querubins, pelas brasas, ele falou assim: eis-me, o que mais que ele falou? Envia-me a mim. Irmão, isso aqui é a palavra missionária? Não. Você pode até encaixar, lógico, numa conferência missionária. Mas aqui está falando de quê? Pessoas que querem chegar na sala do trono têm que ter prontidão para aceitar os desafios. Se você quer chegar na sala do trono, você tem que ter prontidão para aceitar desafios. Quem diz amém aqui? Lá no livro de Números capítulo 13, o que nós vemos ali? Nós vemos uma seleção de 12 homens, 12 príncipes da palavra de Deus, que vão espiar a terra de Canaã. Moisés não escolheu os 12, como a gente fala aqui no Goiás, né, tirados do laço, não. As melhores cabeças da nação, 12 príncipes foram escolhidos para espiar a terra. Você pode ver que está na palavra do Senhor em Números capítulo 13. Como se fosse um vestibular, numa cidade de 1.200.000 pessoas, 1.500.000 pessoas, 12 homens foram escolhidos a dedo, as melhores cabeças, os homens mais corajosos, os homens mais prontos, os homens mais preparados, 12 preparados para espiar a terra. O que aconteceu? Eles encararam o desafio. Mas quando chegaram lá, o que aconteceu? Eles não tinham consagração, eles não queriam estar na sala do trono, eles não queriam honrar a Deus. Era príncipe da boquinha para fora, era príncipe no argumento, era príncipe nas teorias. E a obra de Deus, irmãos, não é romance nem teoria. A obra de Deus é você enfrentar o diabo dia a dia e dizer que ele está derrotado, e que Deus é Deus na sua vida, que você é santo, que você é de Deus, que nada rouba a sua fé. Muito bem. O que aconteceu? Aconteceu que os 12 voltaram para prestar relatório. Olha, Moisés, lá é o seguinte: a terra lá, Moisés, é tão boa que um cacho de uva
são necessários 2 homens para carregar. Irmãos, eu chupo um cacho de uva na minha própria mão, época de Natal, que não tem as uvas, né? Em 2 minutos, mais ou menos. O cacho de lá, da terra prometida, 2 homens para carregar um único cacho de uva. Diga glória a Deus, aleluia. Diga assim: eu recebo para mim essa promessa. Eu recebo para mim essa promessa de prosperidade, de bênção na minha vida. Meu irmão, um dia você vai carregar um cacho de uva desse tamanho. Chegarão dias que você não vai ficar dia 31, dia 30, olhando quantas moedas você tem no bolso. Não, você vai ter satisfação em Deus, você vai ter graça de Deus, você vai ter suficiência no Senhor em todas as áreas da sua vida. Quem recebe, diga amém. Okay. Muito bem. É chamado então o lugar que foi tirado do cacho de uvas, vale de Escol, que quer dizer lugar do cacho. Só que quando eles foram falar para Moisés, 10 fala: Moisés, é o seguinte, tem cacho de uva dessa forma, tem coisas maravilhosas lá, só que tem um detalhe: cada um pega a sua trouxinha, cada um pega a sua cuia, põe na mala, vão voltar para o Egito. 12 príncipes, 10 dando esse tipo de relatório. Ou seja, cadê a prontidão para aceitar os desafios? Cadê a prontidão para abrir uma igreja? Cadê a prontidão para abrir uma célula? Cadê uma prontidão para estar lá? Se a célula é 8 horas, você chega 15 para as 8, você arruma a cadeira, você unge a cadeira, você põe a água. Por quê? Prontidão para servir. Você não faz a célula correndo, você não faz a obra de Deus correndo, você se prepara. Você se prepara no Senhor. Irmãos, quando eu vou pregar na minha igreja, e aqui não foi exceção, eu gasto horas e horas pedindo a Deus uma palavra para mim, que às vezes eu não tenho essa palavra. A palavra não pode ser humana, não pode ser argumento humano. A palavra tem que ser a mensagem que Deus quer falar ao seu coração. Deus. Tudo bem. Aí os 10 chegaram. Moisés, é o seguinte: a terra é linda, maravilhosa, ela mesma nós temos que ficar. Mas não vai dar. Por quê, queridos? Lá tem gigantes. Lá tem povos que estão habitando naquele lugar. Olha aí, Moisés, essa turma nossa aqui é tudo fazendeiro, pessoas que mexem com alface, com cebola, com tomate, né? Porque o povo de Israel era agricultor até então. Deus não chamou Israel para a guerra, chamou para adorar o nome do Senhor. Um povo cuja força está no Senhor e não na sua arma humana. Quantos dizem amém? Ok. E lá habitam os gigantes, e nós éramos, aos olhos deles, como gafanhotos. Nós éramos pequenos. Moisés, não vai dar. Não vai dar, Moisés. Cada um aí pega a sua arma, cada um pega aí o seu garfo, a sua colher, a sua panela, e nós vamos agora voltar para o Egito, para outro lugar, porque não dá para subir ali. Irmãos, uma pessoa consagrada, ela não aceita desafios. Uma pessoa que pretende ir para a sala do trono, tem que ser uma pessoa corajosa no Senhor. A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. E quantas pessoas tristes o diabo tem amarrado. Quantas pessoas cristãs que estão decepcionadas até com Deus. Eu não vou na igreja porque Deus não fez aquela obra na minha vida. Querido, Deus é Deus, Ele sabe o que faz. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Se aquela bênção não chegou, Deus quer saber se você encara qualquer parada. Que começa por não receber até então a bênção. Muito fácil, irmãos, a gente ser só abençoado. Não estou dizendo que Deus não pode abençoar, claro que Ele pode. Eu também quero ser muito abençoado. Mas você pode ver Jó. Jó, por exemplo, ele não negociou com Deus as bênçãos. Ou seja, com dificuldade ou sem dificuldades, eu continuo adorando o nome do Senhor. Eu não preciso ser subornado por bênçãos. Não sirvo a Deus de boquinha para fora. É na hora, ali, do seca-bagaço, meu irmão. É na hora que ele está faltando o arroz, o feijão, que você vem dar o dízimo na igreja. É na hora que você está faltando o sabonete, que você vem ofertar na igreja. Sabe o que é isso? Pessoas que vão chegar na sala do trono. Aí, Caleb e Josué falam: eia, subamos e possuamos a terra. Porque se o Senhor falou que vamos conquistar, nós vamos conquistar. Sabe o que chama isso? Promessa. Se você está debaixo de promessa, Deus, mais cedo ou mais tarde, vai derramar sobre você o conteúdo total dessa promessa. Então, meu irmão, a gente chama isso de quê? Felicidade roubada.
O que é uma pessoa que tem a felicidade roubada? É aquela pessoa que um dia sucumbiu diante da pressão. Você vê, por exemplo, que Satanás não roubou a felicidade de Jó. Ele continuou raspando com carretelhas, mas a felicidade dele não foi roubada. Você vê, por exemplo, os discípulos. Um deles, chamado Iscariotes, teve a felicidade roubada. Ele se enforcou. Você pode ver Gideão. Gideão estava ali completamente cercado pelos inimigos. E ele fala: Senhor, eu não sou nada. Deus fala: vai na tua força, Gideão. Sabe o que é isso, irmãos? Deus nunca vai deixar, seja Gideão, nunca vai deixar, seja Davi, ninguém roubar a felicidade que Ele plantou no nosso coração. Por que o diabo tem roubado a sua felicidade? Por que o diabo tem roubado a sua robustez de fé? Deus está te formando, irmãos, ou formando você através da luta, para que você seja um guerreiro aprovado por Deus. E daqui a pouco eu vou te mostrar para você que existem os reprovados também. Então, os psicólogos e psiquiatras falam que quando, eles falam Criador, né? Criador, a gente fala, sabe o que é Deus, né? Deus fez no homem uma janela. O homem, ele nasce com uma janela. Isso são as pessoas que estudam a alma humana. Que janela é essa? É uma janela que se abre para quê? Para a imaginação, que se abre para o potencial. Aquela janela que está na sua mente, que se abre para que você seja uma pessoa criativa, uma pessoa animada. Acontece que, se o diabo fecha essa janela que Deus abriu, as demais seguintes também serão fechadas. Aí você não tem criatividade, aí você não tem ânimo, uma dificuldade para vir na igreja, é muito longe, está chovendo, não está chovendo, lá tem um louvor ruim, sei lá. O diabo começa a roubar aquilo que Deus plantou no seu coração como verdade, a felicidade da vida eterna em Cristo. Meu irmão, você vai morar no céu, você é uma pessoa feliz. Por que o diabo tem roubado a sua felicidade? Ele é um ladrão. Aí 2 homens disseram assim: ninguém vai roubar a nossa felicidade, Josué e Caleb. Se Deus falou que nós vamos entrar e que nós vamos devorar os inimigos, nós vamos devorar. Querido, hoje é dia de você devorar todos os teus inimigos. Pode aplaudir o Senhor se você quiser. Hoje é dia de você devorar os seus inimigos. Eu não vou aceitar. Eu vou orar com você depois aqui do culto, nem que eu esteja aqui cansado, mas eu vou orar com cada um de vocês que nesta noite quer ter a felicidade restaurada. O seu casamento Deus vai restaurar, o seu noivado Deus vai restaurar, e a sua vida financeira Ele vai restaurar também. Chega do diabo roubar felicidades. Então eles assumiram a pressão. Nós vamos entrar. Josué e Caleb falaram: vamos entrar e como pão nós vamos devorar os nossos inimigos. Não deixa o diabo roubar a sua felicidade. O Espírito Santo te trouxe hoje aqui para você ouvir essa palavra. Aonde você colocar a mão, o Senhor vai abençoar. Aonde você colocar a planta do seu pé, diz a palavra, você será abençoado. Você será como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido fruto, aleluia, dá o seu fruto, meu irmão, e cuja folhagem não murcha. Tudo que você fizer prosperará, aleluia, assim diz o Senhor. Por quê, meu irmão? Porque se um dia o diabo roubou a sua felicidade, seja um filho seu que está na droga e nasceu num lar evangélico, seja uma filha sua que agora está numa boate, nasceu no lar evangélico, saiba, Deus nessa noite vai restituir a felicidade ao seu coração. Finalmente, irmãos, caminho para chegar à sala do trono. Nós temos que entender que somos frágeis e que nós precisamos de Deus. Todos nós que estamos aqui somos frágeis. Não sabemos o que vai acontecer daqui a 5 minutos, obviamente, por causa da nossa fragilidade humana. Onde é que você vê a fragilidade humana? Lá em João capítulo 6, existe ali a multiplicação dos pães e peixes. E nós temos ali 3 figuras frágeis, mas que Deus restaurou. A figura de Filipe,
discípulo, a figura de André, discípulo, e a figura de um garoto que tinha trazido um lanche, que eram 5 pães e 2 peixinhos. Quando, naquela multidão, algo em torno talvez de 5.000 pessoas, 6.000 pessoas, não sei, Jesus chama Filipe, fala assim: Filipe, como que nós vamos fazer para dar pão a essas pessoas? Ele fala: Senhor, olha, nem se tivesse supermercado aqui dava. Porque, irmãos, fragilidade do homem, fragilidade de Filipe. Mas diz a Bíblia que Jesus fez essa pergunta para ele, para o experimentar. Para o que, irmãos? Experimentar. Para que, irmãos? Para que, irmãos? Deus experimenta pessoas. Não pense você que Deus não está olhando para você agora. Não pense você que Deus não está olhando ou vai olhar para você amanhã. Deus olha para nós todos os dias, todas as horas. E muitas vezes aquela situação difícil, aquele beco sem saída que você chegou, Deus tem uma solução para esse problema. Mas antes Ele experimenta o seu coração. Como é que eu vou fazer? Não tenho como sair disso aqui não, pastor. Olha que situação difícil. Meu aluguel atrasado, ação de despejo, como é que eu vou fazer? Mas quando você vai para a sala do trono, você não vai para a minha sala. Você não vai para a sala do governador. Você não vai para a sala do presidente. Você não vai para a sala do secretário ou ministro de Estado. Quando você está na presença do Senhor, você vai para a sala do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Lá o milagre acontece. Hoje o Espírito convida todo mundo aqui para estar na sala do trono, para que milagres aconteçam na sua vida. Por que Deus faz isso? Para experimentar o teu coração. Ah, pastor, eu vou lá na frente, nada. Já fui 700 vezes, não aconteceu nada. Pois você tem que ser um homem que se apresenta diante de Deus e fala: Senhor, nós vamos trazer comida para esse pessoal aqui. Porque Filipe confiava no dinheiro que ele tinha no bolso. Dinheiro, irmãos, é muito bom para acudir às necessidades nossas do dia a dia. Mas Deus está acima do dinheiro, porque a felicidade do homem não está no dinheiro, está na pessoa de Cristo, o nosso Senhor. Você diz amém? Aleluia. O segundo é André, outro frágil. André fala assim: Senhor, acho que eu tenho uma ideia. Eu vou procurar aqui no monte, eu vou procurar aqui na multidão alguém que esteja com alguma coisa para a gente comer. Quem sabe aqui a gente acha uma laranja, a gente acha um abacate, quem sabe a gente acha aqui um pedacinho de toucinho, né? Quem sabe a gente acha alguma coisa. Eu vou andar no meio da multidão. Irmãos, qual é o coração de André? É o coração de um homem de esperança. Eu vou andar, eu vou prosseguir, eu vou marchar, eu vou caminhar, porque Deus vai me dar uma direção. Quando dizem amém? Então quem é André? O homem da esperança. É o homem da direção. Aí ele sai ali e tal, e encontra a terceira personagem. Quem é? O rapaz que está com a comida ali, 5 pães e 2 peixinhos. A pergunta é, irmãos, será que só era aquele garoto que tinha alguma comida ali no bolso? Não. Outros também tinham comida. Outros tinham talvez uma torta de frango. Quem sabe não tivesse ali o quê? Um pedaço de coco ali, da Bahia, sei lá. Mas não era só ele que tinha comida, não. Mas aquele rapaz é o rapaz do milagre. Aquele rapaz é o rapaz que acredita. Ele pegou lá a sua lancheira, pegou lá a sua sacolinha e falou: Jesus está aqui, ó. Eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. E ele não sai do lugar, ele fica ali. Quem diz glória a Deus aqui? Quem quer ficar na sala do trono? Na presença do Senhor? Ele fica ali e não sai do lugar. Está aqui, ó, Jesus, 5 pães e 2 peixes. E agora eu quero olhar para aquilo que o Senhor vai fazer. Irmãos, o que esse rapaz aponta? Para a nossa fragilidade transformada em poder. Você não vai ter poder por causa da sua intelectualidade, muito embora ela seja boa. Você não vai ter poder por causa dos canudos e diplomas, muito embora seja bom. Você vai ter poder quando você buscar a face do Todo-Poderoso de Israel. Quando você buscar de todo o coração, como ele diz na palavra. Eu ouvirei e sararei a terra, quando você me buscar de todo o coração. Então aquele rapaz ficou lá. O que aconteceu? Jesus, pão e peixe. Tá. E ele olhando, pão e peixe. O primeiro foi testado. O segundo é o homem da esperança. E o terceiro é o rapaz do suprimento. Um garotinho de 12, 13, 14 anos.
Ele foi o agente de Deus para alimentar aquela multidão, porque ele creu no poder de Jesus. Quantos dizem amém? Esses são os 3 critérios para você entrar na presença do Senhor. O primeiro é você ter uma vida santa. O segundo, prontidão para aceitar desafios. E o terceiro é transformar a minha fragilidade no poder de Deus, confiando sempre em Jesus, confiando sempre na sua palavra, confiando sempre no seu poder. E nessa noite, irmãos, o Senhor Jesus está aqui. Ele está conosco nessa reunião, porque Ele fala na sua palavra, que 2 ou 3 do meu nome já é suficiente para eu estar ali. Ele está aqui nessa noite, para te levar para a sala do trono. Quantos nessa noite desejam a sala do trono? Quantos nessa noite querem se derramar na presença do Senhor? Quantos aqui amam a Deus de todo o coração? Quantos aqui querem ver o Senhor dos exércitos? Vamos ficar de pé?